Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós podemos aqui interagir mais um pouco com a palavra de Deus, continuando os nossos estudos aqui em nossas lives. Hoje eu gostaria de estudar com os irmãos sobre o jovem rico. Então nós vamos ler aqui Marcos capítulo 10, do 17 ao 27. Mas antes gostaria de iniciar esse nosso tempo com uma oração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos acesso ao Senhor. Obrigado pelo seu tão grande amor e o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Obrigado por tantas bênçãos que nós ganhamos por estarmos em Cristo Jesus. E obrigado pela bênção da salvação também. Neste momento, Senhor Deus, rogamos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações. Use, Senhor Deus, da sua palavra para que ela venha penetrar em nossos corações, penetrar em nossa mente, em nosso coração, e assim direcionar todo o nosso comportamento aqui neste mundo para que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, assistindo, que o Senhor também abençoe as suas vidas, suas famílias também, suprindo suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria dessa tarde interagir com os irmãos aqui, falando um pouco sobre o jovem rico. E eu gostaria de ler este texto primeiramente. Eu lerei aqui Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 27, e diz assim esse texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meus irmãos, aqui em Marcos está esse relato do jovem rico, esse jovem que se aproximou de Jesus Cristo, queria saber um pouco mais sobre a salvação, um pouco mais sobre a vida eterna, mas por causa da riqueza que tinha em seu coração, ele se afastou de Jesus Cristo. Ele não queria mais seguir a Jesus Cristo. E aqui, usando esse texto, eu queria tirar algumas lições e pensar num tema central, usando esse texto. Quem que é o Deus do seu coração? Nós vemos aqui que o Deus do coração desse jovem era as riquezas. E para você, quem é o Deus do seu coração? Será que você está possuindo um Deus no trono do seu coração que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus Todo-Poderoso, mas talvez você está possuindo algum outro Deus que não deveria estar em seu coração, aí no trono do seu coração? Olha só, vamos reler alguns textos aqui novamente, tirando e percebendo algumas lições que nós podemos ver aqui neste texto do jovem rico. Olha só os versículos 17 e 18, nós podemos perceber que nem todo o que se ajoelha a Jesus Cristo, nem todo o que se achega a Jesus Cristo, nem toda pessoa que diz ser crente em Jesus Cristo, ele tem como Cristo o centro do seu coração.
Nem todo que se ajoelha a Cristo tem ele como centro do seu coração. Olha só de novo os versículos 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Olha só, este homem, ele tinha no seu coração não a Cristo como centro da sua vida. Ele chegou a Jesus Cristo, se ajoelhou a Jesus Cristo. E nós podemos perceber isso. Nem toda pessoa que diz ser crente, nem toda pessoa que se ajoelha a Jesus Cristo, que se achega a Jesus Cristo, tem ele como centro da sua vida. Talvez você é alguém que realmente seja crente, só que talvez você tenha outras coisas no trono do seu coração. Talvez você tenha a sua casa, as preocupações com os seus afazeres dentro da sua casa, no trono do seu coração, no lugar que era para ser somente o lugar de Deus. Talvez você tenha os seus estudos, faculdades, trabalho no centro do seu coração e você ocupa todos os seus esforços, ocupa toda a sua mente, todo o seu coração para os seus estudos e para o seu trabalho. Talvez a sua busca por uma vida melhor, a sua busca por uma vida mais tranquila, tem se tornado o foco da sua vida. E você tem vivido em prol destas coisas. Qual que é o Deus que está ocupando o centro do seu coração? Talvez o valor que você dá grandemente para a sua família e não está dando esse valor para Deus. Como que você pode saber que você tem um outro Deus dentro do seu coração? Note, se você está vivendo em prol de outras coisas e não vivendo em prol de Deus. Se você está gastando todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu pensamento, todos os seus sonhos ali em busca de outras coisas que não seja Deus. Então você está tendo um Deus no seu coração, no trono do seu coração, no lugar do Deus da Escritura. Qual que é o Deus que está ocupando o centro do seu coração? É interessante a gente notar que o jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou a Jesus, ele chamou a Jesus de bom mestre. Perceba que ele enxergava a Jesus Cristo apenas como um mestre, apenas como um bom mestre, mas ele ainda não enxergava que Jesus realmente é Deus. Nós sabemos que Jesus é um bom mestre, mas ele é muito mais além do que isso. Ele é a divindade, ele é o próprio Deus. E olha só o que Jesus fala logo em seguida, ele fala, olha, ninguém é bom senão Deus. Sabe o que Jesus estava querendo fazer na mente desse jovem rico? Se você está vendo bondade em mim, você deve saber que eu sou Deus, porque existe somente um que é bom, e é Deus. Se você está vendo bondade em mim, se você está vendo que eu sou bom, então eu sou muito mais do que um simples mestre. Eu sou o próprio Deus. Jesus falou isso para levar aquele jovem rico a reconhecer que ele estava se ajoelhando, não simplesmente de um bom professor, mas do próprio Deus encarnado que estava aqui na terra. E o jovem rico estava tendo a oportunidade de conversar diretamente com Deus Todo-Poderoso. Olha só os versículos 19 e 20, o que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que a lei de Deus, ela mostra toda a nossa sujeira. Deus, quando ele deu lá no Monte Sinai os 10 mandamentos e todas as outras leis, o intuito dessas leis é mostrar como que o padrão de Deus de santidade é alto e como nós não conseguimos alcançar esse padrão de santidade através da nossa obediência, porque nós constantemente, frequentemente, diariamente, nós pecamos contra Deus, nós quebramos os mandamentos de Deus, nós sujamos os mandamentos de Deus, desobedecendo eles constantemente. E olha só o que diz aqui o versículo 19 e 20, diz assim: sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Note que Jesus Cristo, aqui quando ele falou com o jovem rico,
ele citou não todos os mandamentos, ele citou apenas alguns mandamentos, aqueles mandamentos que o homem pode cumprir com o seu próximo. Mas ele não citou, por exemplo, os primeiros 4 mandamentos que está ali no livro de Êxodo. Por exemplo, Jesus Cristo não citou o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Jesus Cristo também não citou o segundo mandamento: não fazer e nem adorar outros deuses, não fazer imagens de esculturas. Jesus Cristo também não citou o terceiro mandamento: não usar o nome de Deus em vão. Ele também não citou o 4º mandamento, que era para os israelitas guardarem o sábado para dedicarem um tempo para Deus. Mas Jesus Cristo aqui, conversando com esse jovem, ele citou apenas os mandamentos que ele poderia cumprir com o seu próximo: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, não cobiçarás, coisas que o homem ele pode cumprir com o seu próximo. Meus irmãos, às vezes a gente pode ficar nos pensando, será que Jesus Cristo estava ensinando? Porque o jovem rico chegou, se aproximou de Jesus, perguntando: como que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna? A gente pode ficar pensando, será que Jesus estava ensinando que a salvação é através do cumprimento da lei? Será que nós podemos conquistar a salvação através da nossa obediência, através das nossas boas obras? Certamente que não. Nós veremos que Jesus Cristo estava citando os mandamentos, estava citando a lei para aquele jovem, porque Jesus Cristo conhecia o seu coração. Olha só, logo que ele falou logo em seguida: Senhor, tudo isso eu já tenho cumprido, tudo isso eu tenho feito. Aquele homem, ele ainda não enxergava a sujeira do seu coração. Aquele jovem ainda não enxergava o quão pecador ele era diante de Deus e que ele não merecia a vida eterna. Aquele homem não estava enxergando que ele não era bom, ele achava que ele era bom. E Jesus Cristo cita os mandamentos para que ele possa perceber que ele ainda que ele é pecador e não consegue cumprir a lei de Deus. Olha só, gostaria de ler um texto em Romanos que nos fala sobre os 10 mandamentos, que nos fala sobre a lei. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, nos diz assim sobre os mandamentos. Fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. E aqui nós percebemos que Deus, o intuito dele de dar os 10 mandamentos, de dar a lei para nós, é para que nós possamos enxergar que nós não conseguimos cumprir essa lei, que nós não conseguimos cumprir estes mandamentos. E por isso a lei ela vai revelar, enaltecer ainda mais o nosso pecado. Ela vai mostrar para nós que nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. Foi por isso que Jesus, ele citou os mandamentos para aquele jovem, para que ele pudesse enxergar o seu pecado. Só que note que ainda o jovem não reconheceu o seu pecado. Tudo isso eu tenho observado. Eu tenho uma vida limpa, eu tenho uma vida perfeita. Eu não sou tão pecador assim. Aquele jovem ainda não tinha reconhecido o quão pecador ele era, o quão sujo o seu coração estava. Então, Jesus Cristo, ele parece fazer agora um pedido estranho para esse jovem. Olha só o versículo 21 de Marcos 10, diz assim: e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Parece ser um pedido estranho. Parece que Jesus Cristo estava falando: olha, então só falta uma coisa na sua vida, né? Para você conquistar a vida eterna, para você conquistar a salvação, dê o seu dinheiro, os seus bens aos pobres. Só que Jesus Cristo não estava ensinando salvação por boas obras. Então, por que Jesus Cristo disse isso para aquele jovem? Foi para mostrar para aquele jovem que ele tinha desobedecido os mandamentos de Deus. Quando Jesus Cristo disse isso, olha só o que o jovem ele fez. Olha só o versículo 22, diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que Jesus estava mostrando no coração daquele jovem? Que ele tinha desobedecido
o primeiro mandamento. Dos 10 mandamentos, ele já tinha desobedecido o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Aquele jovem, agora ele reconheceu, abriu seus olhos, e ele viu que ele tinha um outro Deus no seu coração, que não era Jesus Cristo. Ele tinha a riqueza como Deus do seu coração. E ele fez uma escolha, preferiu dar as costas para Jesus Cristo e continuar com as suas riquezas. Jesus não estava ensinando que para ele ser salvo, ele tinha que se tornar pobre e dar todo o seu dinheiro para as pessoas. Mas Jesus Cristo estava mostrando para ele: você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, você está pecando contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A riqueza, os seus bens, as suas posses, todo o seu dinheiro, todo o seu terreno, todo o seu trabalho, é um Deus que está no seu coração, e no seu coração não é espaço para mim. Eu estou batendo na porta do seu coração, mas você não quer abrir para eu entrar, porque as riquezas estão dominando e você não quer abrir ali para que as riquezas saiam do seu coração. Quando eu leio esse texto, que fala que o jovem ele deu as costas para Jesus Cristo e se retirou triste, eu sempre lembro também da história de Caim. Deus ali, ele sempre se aproximou de Caim. Quando Caim pecou contra Deus, primeiro trazendo um sacrifício que não tinha sangue, e depois quando Caim matou seu irmão Abel, Deus se aproximou dele novamente. Mas o que Caim fez ali em Gênesis capítulo 4, versículo 16? Virou as costas para Deus e saiu para outro local. Não quis mais saber de Deus. Foi a mesma coisa que esse jovem rico, ele fez aqui. Virou as costas para Jesus Cristo, não quis mais saber de Jesus Cristo, porque o mais importante para ele é as suas riquezas. O Deus do coração desse jovem era a riqueza dele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber pessoas que tinham coisas no seu coração, que era o Deus do coração delas e não tinha espaço para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, chegou ali na cidade de Gadara, nos gadarenos, o que os gadarenos fizeram? Senhor, afasta de nós, saia dessa cidade, retira-te daqui. O que esses gadarenos tinham como Deus no seu coração era aqueles porcos que morreram. Eles valorizaram mais os porcos que morreram do que a Jesus Cristo. Eles preferiram ficar com os porcos que já estavam mortos do que com Jesus Cristo. Retira-te daqui. Eles tinham como Deus no seu coração aqueles porcos. Nós também podemos lembrar da vida de Marta. Qual que era o Deus do coração dela? Eram as tarefas, eram os afazeres. Ela estava afadigada, se preocupava com muitas coisas, só que somente uma coisa era necessária. E Maria, que era irmã dela, estava juntamente com ela, escolheu a boa parte, os ensinamentos de Jesus Cristo, escolheu ouvir a Jesus Cristo, estar aos pés de Jesus Cristo. Mas Marta, ela tinha como Deus o seu coração, os afazeres, as coisas da casa, toda a limpeza, toda a boa recepção. Isso era o Deus do coração dela. Meu irmão, qual é o Deus que está ocupando lugar no seu coração? Desse jovem rico é as riquezas. De Marta eram as tarefas. Dos gadarenos eram os porcos. Qual que é o Deus que está ocupando o local do seu coração, impedindo que você usufrua das bênçãos de Deus? Olha só o versículo 23 a 25 aqui de Marcos, capítulo 10. E nós veremos aqui que você não usufruirá das bênçãos de Deus enquanto algum outro Deus estiver no trono do seu coração. Você não usufruirá de tantas bênçãos que Deus ele tem prometido para você, tem dado para você, se outro Deus estiver no trono do seu coração. Olha só o que diz aqui o 23 a 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meu irmão, se você tiver um Deus no seu coração, isso te impedirá você usufruir as bênçãos de Deus. Deus ele tem bênçãos para o seu casamento,
Deus tem bênçãos para a sua vida cristã, para a sua jornada da vida cristã aqui. Deus tem bênçãos para você, mas será que você não está usufruindo essas bênçãos de Deus que você pode usufruir dentro da sua família, dentro do seu casamento, no seu caminhar na sua vida cristã, dentro da comunhão com a igreja local? Se você tiver um Deus, outro Deus no seu coração, que não é o Deus das Escrituras, isso te impedirá que você usufrua das bênçãos de Deus. Quão dificilmente é aquele que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo, um animal gigante, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, aquele que tem um outro Deus no seu coração, entrar no céu, entrar no reino de Deus, usufruir das bênçãos de Deus. Note se você não está possuindo um outro Deus no centro do seu coração. Olha só, para a gente terminar, os versículos 26 e o 27 nos mostra que para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é o Deus do impossível. E o versículo 26 e 27 diz assim: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meu irmão e meu amigo, para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode trazer salvação para a sua vida. Isso é possível para Deus. Ele pode trazer bênçãos para o seu casamento, melhorar a situação difícil que talvez você esteja passando dentro do seu casamento. Ele pode trazer bênçãos para a sua vida cristã, para que você viva a vida abundante que Jesus Cristo, ele prometeu que nós podemos já usufruir aqui na terra. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas note uma coisa, para Deus tudo é possível, mas note que esse jovem, ele saiu da presença de Cristo sem a salvação. Por que ele saiu da presença de Cristo sem a salvação, se todas as coisas são possíveis para Deus? Foi porque esse jovem decidiu ficar com Deus do seu coração, que é a riqueza, e não aceitou a Jesus Cristo. Meu irmão, note se você não tem um Deus no seu coração que está te impossibilitando de você usufruir das bênçãos de Deus para o seu casamento ou para a sua vida cristã. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas retire do seu coração o Deus que está atrapalhando a sua vida, está atrapalhando de você viver as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, nos mostra tão grandes bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, são todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, e nós ganhamos essas bênçãos por estarmos em Cristo Jesus. Você tem usufruído essas tão grandes bênçãos, ou você tem vivido uma vida, parece que uma vida seca, uma vida que você não tem uma vida abundante em Cristo Jesus? Note se no seu coração você não está carregando um Deus escondido. Perceba isso. Muitas pessoas, muitos crentes caminham sua vida cristã não percebendo que no fundo do seu coração existe um Deus, um ídolo escondido, que era para ser do lugar somente de Jesus Cristo. Retire esse ídolo do seu coração. Aceite a Jesus Cristo. Coloque Jesus Cristo como centro da sua vida e você poderá usufruir todas as bênçãos que Deus ele tem dado para você. Deus, Jesus Cristo, olhou para aquele jovem rico e o amou. Jesus Cristo está olhando para você e Ele te ama profundamente e quer viver esse relacionamento íntimo com você, que você possa usufruir dessas grandes bênçãos em Jesus Cristo, para o seu casamento e para a sua vida cristã. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, pela lição que nós podemos tirar aqui desse relato do jovem rico. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a não sermos iguais a esse jovem rico que teve um encontro com Jesus Cristo, se ajoelhou aos pés de Jesus Cristo, mas se retirou triste, se retirou para longe de Jesus Cristo, porque quis ficar com Deus o seu coração, que eram as riquezas, quis ficar com esse ídolo.
Que possamos, Senhor Deus, perceber se temos algum ídolo em nosso coração, que possamos retirar esse ídolo do nosso coração, andar em santidade a Ti e deixar que o Senhor domine e penetre em toda a nossa vida, em nosso coração, e assim possamos, Senhor Deus, usufruir das bênçãos que o Senhor tem dado para nós, para o Seu povo e para a Sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, continuando falando ao seu coração mediante a Sua palavra, e continue nos acompanhando em nossas próximas lives.